Qualquer dentista mais experiente sabe que com o tempo aquele gás, aquele pique que a gente tem no início, de estar correndo atrás de estudo, de mais paciente, de estar ali no consultório, com o tempo isso vai passando e quanto mais vai passando, a gente tem que pensar, bom, e aí? O que eu construí? Tantos pacientes que eu atendi, tantos sorrisos que eu construí, mas o que foi de patrimônio, o que foi de recurso financeiro que ficou em minha mão, depois de ter dado tão duro para conquistar minhas coisas assim, que me dê segurança financeira? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, colega dentista. Alexandre Carvalho aqui para mais uma live e hoje nós vamos falar sobre como o dentista pode desfrutar de uma aposentadoria tranquila depois dos 70. Então, meu nome é Alexandre Carvalho e o meu objetivo aqui é ajudar dentistas a começar a organizar o seu dinheiro, investir de forma simples, mesmo começando do zero. E o nosso objetivo aqui é que os colegas virem dentistas tranquilos. E o que é o dentista tranquilo? O dentista tranquilo é um dentista que tem mais qualidade de vida, ele tem mais segurança financeira, mais liberdade de escolha. E por quê? Porque ele domina o seu dinheiro e sabe fazer dinheiro fora da odontologia. Quando eu coloco as caixinhas de pergunta, quando eu abro o diálogo com a audiência, os colegas mandam, pô, Alexandre, mas eu tenho muito medo de aposentar e não ter dinheiro. Eu não queria depender da aposentadoria do INSS. Então, isso tudo, assim, deixa o dentista muito angustiado, né? Porque a gente sabe que com o tempo a gente vai perdendo gás. Qualquer dentista mais experiente sabe que com o tempo aquele gás, aquele pique que a gente tem no início, né? De estar correndo atrás de estudo, de mais paciente, de estar ali no consultório, com o tempo isso vai passando e quanto mais vai passando, a gente tem que pensar, bom, e aí? O que eu construí, né? Então, o dentista quando chega na faixa dos 40 e eu já estou nessa faixa, a gente pensa logo, caramba, o que foi que eu construí? Olha para trás e fala, o que eu fiz da minha vida? Tantos pacientes que eu atendi, tantos sorrisos que eu construí, mas o que foi de patrimônio, o que foi de recurso financeiro que ficou em minha mão? O que eu tenho hoje, depois de ter dado tão duro para conquistar minhas coisas assim, que me dê segurança financeira? E é por isso que existe o dentista tranquilo, né? O dentista tranquilo é justamente o projeto para dar clareza ao dentista que quer saber o rumo, né? Qual é o meu rumo? Para onde é que eu vou? Como é que eu junto dinheiro? Como é que eu invisto? Como é que eu escolho meus investimentos? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Olha só, hoje a pauta, como eu já disse anteriormente, é como o dentista desfrutar de uma aposentadoria tranquila após os 70 anos. Essa pergunta surgiu na minha caixinha de perguntas, me mandaram pelo direct. E aí a gente vai destrinchar esse assunto agora, tintim por tintim, e dizer assim que para a gente, dentista, chegar aos 70 anos com tranquilidade financeira, você vai ter que dar alguns passos. Por quê? Porque fazer a coisa do mesmo jeito que você já faz não vai dar certo. Porque você já tentou fazer o que você pensava que dava certo, né? Já tentou colocar o seu dinheiro nos investimentos que o gerente falou, já tentou fazer algumas aplicações que algum parente indicou, né? Geralmente isso acontece e o que causa? Causa mais confusão do que esclarece. Então, para chegar aos 70 anos com a clareza de como formar um patrimônio, a gente vai começar a destrinchar isso a partir de agora. Agora, eu vou falar uma coisa aqui
que durante muito tempo eu, na minha vida, não acreditei, tá bom? Presta bem atenção agora. Não adianta nada do que eu vou falar aqui, nada, se você não acreditar, se você não quiser, se você não correr atrás. Porque, pessoal, acúmulo de patrimônio, e patrimônio é a palavra que eu mais amo, requer dedicação, tá? E você precisa acreditar. Porque se a sua mente falar assim, ah não, os números que Alexandre vai falar hoje aí, quieta, na minha vida não vai rolar isso de jeito nenhum. Você vai estar certo, sabe? Quando sua mente acredita que não vai rolar, você vai estar certo, não vai rolar. A sua mente, ela só propicia que aconteça na sua vida o que você acreditar. Se você não acreditar que é capaz de gerar os números que eu vou te falar hoje aqui, não adianta, tá bom? Então, o primeiro passo é acredite. Acredite. Porque essa estratégia dá certo, tá bom? Deu certo comigo, vai dar certo com qualquer colega. Tá certo? Para chegar nos 70 anos, para o dentista chegar nos 70 anos de forma tranquila financeiramente, ele precisa entender o seguinte. Então, vamos lá de conteúdo agora, tá bom? Ele precisa entender que na cadeira odontológica você produz o combustível do seu enriquecimento. Na cadeira odontológica você produz o combustível do seu enriquecimento. Não é na cadeira odontológica que você vai ficar rico ou vai ficar rica. Isso tem que ficar muito bem claro na sua mente. Não é na cadeira odontológica que você vai ficar rico ou vai ficar rica. Alexandre, por quê? Porque na cadeira odontológica você faz dinheiro. Só que a cadeira odontológica não multiplica dinheiro. Vocês entenderam o que eu estou falando? A cadeira odontológica, ela não multiplica dinheiro. A cadeira odontológica é um lugar de você sentar e trabalhar, tá? Mas para multiplicar o seu dinheiro, você vai ter que ter a máquina de fazer dinheiro, que é o quê? A sua carteira de investimentos. São os investimentos que vão propiciar a você a liberdade que você tanto quer. É tendo outras fontes de renda que vai propiciar a você a liberdade que você quer quando se aposentar aos 70 anos. Se isso não ficar muito claro na sua mente, se isso não ficar muito definido, não adianta nada eu estar falando aqui. Por quê? Porque se você acreditar que é na cadeira do dentista, trabalhando mais e mais, acabando o seu corpo, acabando sua mente, acabando todo o seu juízo, atendendo cada vez mais, que isso vai te enriquecer, esqueça. Esse é o plano errado. Você já começou errado. Tá bom? Ah, e por que que você fala isso, Alexandre? Eu falo isso porque eu fiz isso durante muitos anos da minha vida. Eu falo isso por quê? Porque eu já fui um workaholic odontológico. Eu já fui o cara que ficava atendendo 30 pacientes por dia, que viajava 3 cidades por dia para poder atender. De manhã atendia em uma, de tarde em outra e de noite em outra. Sabe? Foi um período da minha vida em que eu imaginava que atender mais significasse mais riqueza. Só que eu estava completamente enganado. Esse era o plano errado, tá certo? Então, o que vocês precisam ter a consciência é de que a cadeira odontológica serve para você fazer dinheiro. E vocês vão ver aqui, nessa aula de hoje, que não é muito. Não precisa estar lotado, não precisa ganhar rios. Não, não é isso. Mas precisa ter constância. A gente vai falar dessas estratégias aqui, beleza? Imagine só, se a gente está falando aqui de que a cadeira odontológica você faz dinheiro, combustível, a sua carteira de investimentos é a sua máquina de fazer dinheiro, qual é o outro aspecto importante? Tempo. Pessoal,
ficar rico, construir patrimônio, requer tempo, tá bom? Requer tempo para quê? Para que os investimentos trabalhem, para que a sua máquina de fazer dinheiro trabalhe para você. Então, tempo é o terceiro aspecto fundamental disso, tá? Então, não é fórmula mágica, não tem um atalho, né? Requer construção, estudo, mas é possível. É possível para qualquer dentista, é possível, é seguro, tá? Então, vamos conversar sobre isso agora. E o que que acontece? Na faculdade, ninguém fala para a gente sobre como é que a gente deve investir o dinheiro que a gente ganha na cadeira. Na faculdade, a gente aprende que quanto melhor dentista a gente for, mais dinheiro a gente vai ganhar, vai entregar mais resultado. Só que isso é verdade, só que isso é só a metade da história. A outra metade é que você precisa pegar esse dinheiro e colocar nos seus investimentos. Ah, Alexandre, mas que investimentos são esses? A gente vai falar sobre isso ainda. Mas é muito importante que você entenda que na faculdade ninguém ensinou isso pra gente. E a gente sai na faculdade com a ilusão de que só ser um melhor dentista, só trabalhar bem, só fechar grandes orçamentos vai resolver o nosso problema. Quando na verdade não é assim, pessoal. Não é assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é assim que funciona. Atender bem, entregar bem, ser o melhor dentista é um dos pontos do pilar de um dentista completo. E eu falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre isso. Esse é um pilar. Se você não tiver clareza de que precisa também ter o seu marketing, seus investimentos, não adianta nada. Beleza? Então, aí surgem as questões. Ah, Alexandre, mas eu nunca investi. Eu nunca investi. E você sabe o que é? Eu tenho medo de perder dinheiro. Eu não invisto, Alexandre, porque eu tenho medo de perder dinheiro. Pronto. Se você é um dentista que tem medo de perder dinheiro investindo, fica tranquilo, porque isso só existe na sua cabeça. Porque falta duas coisas. Faltam duas coisas. Primeiro, conhecimento de que estratégia você está seguindo. Conhecimento do caminho, do passo a passo para a construção dos seus investimentos. Do caminho, do passo a passo para a construção da sua carteira de investimentos. Durante muito tempo eu não tinha essa clareza. E foi isso que me atrapalhou, porque eu queria outros atalhos e isso não ia resolver a minha vida. Então, se você tem medo, o primeiro aspecto que lhe atrapalha muito é justamente não ter a clareza da jornada. O segundo aspecto é não estar no ambiente favorável. Quando você está sozinho ou querendo investir, mas está cercado de gente que quer gastar, fica muito mais difícil. Quando você não está num ambiente em que todos se alimentam da mesma energia, fica muito mais difícil. Então, o dentista que quer começar a investir, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender que ele precisa de mais conhecimento e ele precisa estar num ambiente adequado, cercado de pessoas que querem a mesma coisa, tá certo? Então, por exemplo, quando você está num ambiente onde todos têm a mentalidade de caramba, olha, eu estou comprando tal ação, eu estou comprando tal fundo imobiliário. Ah, não, me dá uma sugestão disso. Ou seja, onde todos participam, como lá nos grupos que a gente tem nos cursos. Como a gente tem uma comunidade onde lá dentro a gente se troca energia, a gente troca ideia. Todo mundo ali quer investir. E isso é muito importante. Por quê? Porque cria um ecossistema para que o dentista se sinta à vontade. Por quê? Porque só tem colegas lá dentro.
Dentro da nossa comunidade só tem colegas e todos querem investir, e todo mundo está pensando em abundância, e todo mundo está com a mesma filosofia. Então, estar num ambiente que lhe propicie essa energia, que lhe pegue na mão quando você fala, caramba, esse mês eu estou devagar, eu não sei se eu vou conseguir investir, eu não sei se eu vou conseguir juntar dinheiro. E aí você compartilha isso no grupo e a galera fala, vamos lá, olha só qual é a sua meta, qual é a sua motivação. Isso é muito importante para o seu sucesso financeiro. Outra coisa que eu escuto muito, fala assim, Alexandre, mas investir é complicado. Pessoal, complicado é depender do governo. Complicado é pensar na sua aposentadoria aos 70 anos, dependendo de previdência privada. Complicado é se aposentar, chegar aos 70 anos e depender de filhos ou de estranhos. Isso é que é complicado. Complicado é não ter plantado nenhuma semente durante a vida toda. Então, para o dentista investir, não tem nada de complicado. Complicado é estudar anatomia, é estudar ortodontia. E tudo isso vocês conseguiram. Eu consegui, você conseguiu. Então, não tem nada de complicado nisso, tá bom? É só se dedicar, separar um tempo e ver que é simples. É só seguir o plano, é só seguir o passo a passo, tá certo? Outra coisa que eu escuto muito quando a gente fala assim, desfrutar de uma aposentadoria tranquila aos 70 anos. Já passei da idade de começar a investir. Não tem idade para começar a investir. Não tem idade. Ou você começa a investir quando se forma, ou você começa hoje. Não tem idade para começar a investir. Eu fiz uma simulação aqui, olha só, um dentista de 40 anos. Se o objetivo dele é desfrutar de uma aposentadoria tranquila aos 70, se ele investir R$ 1.500 por mês durante esses 30 anos, numa carteira de investimentos simples e segura, ao longo desse tempo, ele vai ter uma rentabilidade média, já que é um tempo bastante longo, de aproximadamente aí uns 1% ao mês, 12% ao ano. Dá para conseguir no longo prazo. Pessoal, R$ 1.500 investidos durante esses 30 anos dá R$ 4.578.019,93. 4 milhões e meio. Pô, Alexandre, mas aí vem o que eu falei no início. Se você não acreditar nisso, você não começa. Se você não tiver a motivação de garantir o seu futuro de forma tranquila, você não começa. Mas eu estou te mostrando aqui que existe um caminho. Existe um caminho. R$ 1.500 por mês. 1.500. Durante 30 anos. Então, é só saber o que? Saber colocar na sua carteira de investimentos. Que carteira é essa, Alexandre? A sua carteira que você deve escolher. Mas é complicado. Aí você tem que estudar. Aí você tem que fazer você tem que ter o conhecimento. É complicado? Não, é simples. Você faz isso uma vez ao ano. Mas é ali que você vai colocar o seu dinheiro para ele render. R$ 1.500 por mês, ao longo de 30 anos, tem 4 milhões e meio. 4 milhões e meio, eu acho que resolve a aposentadoria de qualquer pessoa. Tá bom? Mas o que você precisa para que isso aconteça? Precisa, como eu já falei, primeiro, acreditar. Acreditar. Segundo, tem que ter constância. Não adianta ser assim, eu vou colocar esse mês e no outro mês eu não coloco. Tá? Não adianta também você querer atalhos.
Não adianta querer entrar em investimentos perigosos e aí a gente vai esquecer a palavra segurança, que é fundamental nesse método. Segurança, tá? Para a gente querer atalhos que vão prejudicar essa caminhada. Não. Você tem que trilhar a sua caminhada, essa jornada. É possível? É. Tem a estratégia? Tem. Mas tem que ter constância, tem que acreditar e tem que fazer todo mês, tá? Outra coisa, esse tipo de investimentos, quando você faz sua carteira de investimentos, e lá dentro dessa pizza, tem renda fixa, renda variável, ações, fundos de investimentos. Você tem que tomar conta. Você não pode delegar para ninguém. Só você conhece os seus objetivos financeiros. Só você conhece o grau de risco que você está disposto a, a, a ter nos seus investimentos. Porque, mesmo que você comece devagar nas ações, nos fundos imobiliários, começar de forma segura é uma coisa, não começar é outra. E só você sabe a velocidade que você vai dar nisso. Não sou eu, não é o gerente do seu banco, não é um vizinho, não é um tio. É você que tem que ir sentindo. Tá bom? Então é você que tem que tomar conta do seu dinheiro, é você que tem que tomar conta da formação desse patrimônio que vai lhe dar segurança quando você se aposentar. Qual é o jeito errado de se fazer isso? É começar a querer virar um dentista investidor sem ter reserva de emergência, com dívidas. Não adianta nada, tá? Quando o dentista ele pensa em começar a investir, ele precisa, o primeiro passo é forme a sua reserva de emergência. Por quê? Porque se você não tiver a sua reserva de emergência, no primeiro imprevisto, você vai tirar os seus investimentos do lugar. Você vai se desfazer do seu patrimônio. E se você não tiver reserva de emergência, e isso acontece na maioria dos casos, tenho alunos meus que falam, Alexandre, rapaz, eu não tenho nada, eu vou ganhando, sabe, eu trabalho, ganho, gasto, eu trabalho, ganho, gasto, e eu acabo não tendo nada, cara. O dinheiro passa pela minha mão, eu nem vi. Pronto. Se surgir uma emergência, você faz o quê? Você vai se endividar. Você vai ter que pegar dinheiro emprestado. Se acontece um imprevisto, e imprevistos não são... Imprevistos acontecem, tá? Eles são previsíveis. Imprevistos são previsíveis. Quem de vocês aí já passou por algum imprevisto? E fala assim, caramba, não contava que ia ter essa despesa agora. São exatamente esses imprevistos previsíveis que são pagos com o dinheiro da reserva de emergência. Então, se você quer garantir uma aposentadoria aos 70 anos de forma confortável, você primeiro precisa fazer a sua reserva de emergência para poder não tirar o dinheiro de lá quando precisar. A segunda coisa é não ter dívidas, porque os juros das dívidas sempre vão ser muito maiores do que os juros que você ganha nos investimentos. Então não adianta nada o dentista querer começar a investir se ele tem dívidas. Você primeiro precisa fazer a sua reserva de emergência e depois ir quitando as suas dívidas, pagando seu financiamento do carro, pagando o cartão que está lá dividido, pagando tudo que você paga juros. Você vai, colocar tudo que você deve em ordem para ver para onde está indo meu dinheiro. O que está me levando mais de juros? E vai eliminando. Só depois é que você vai começar a investir. E aí, como é que você começa a investir? Você começa pela renda fixa. E aqui já é mais conteúdo.
Você começa a investir sempre pela renda fixa. Um erro muito comum que eu vejo é quando os colegas querem começar a investir, mas eles se arriscam na ganância de querer ganhar mais. Então, isso faz com que qualquer oscilação, às vezes a política muda um pouco, às vezes a economia muda um pouco, e isso faz com que você olha para o seu dinheiro e vê o dinheiro subindo, vê descendo, vê subindo, vê descendo, aquilo lhe abate, não te deixa tranquilo, te deixa nervoso. Porque na ânsia de querer ganhar mais, você começou a investir na renda variável. Então você começa sempre pela renda fixa, tá? Títulos públicos, títulos privados, Tesouro Direto, CDB. Então, todos esses investimentos fazem com que você comece de uma forma mais tranquila, de uma forma mais segura, e com o tempo você vai colocando o seu pezinho em outros tipos de renda. É isso que faz com que você vá ganhando confiança ao longo do tempo. Como você tem um bom tempo, mesmo que você esteja com 50, 55, 60, são 15, são 10 anos. E dá para juntar um dinheiro confortável para sua tranquilidade, tá certo? Então, hoje nós discutimos tudo que é necessário para que o dentista tenha uma aposentadoria tranquila aos 70 anos. E o mais importante, pessoal, é a estratégia. É a estratégia. O grande erro do investidor amador, o investidor pequeno como nós dentistas, o grande erro é começar a querer caminhar no mundo dos investimentos sem uma estratégia clara. Sempre a estratégia, assim como nas guerras, né? Ninguém vai para o campo de batalha sem uma estratégia clara. A gente sempre vai para o campo de batalha com a posição definida, conhecendo as nossas forças, aonde vai colocar nossos soldados, o que a gente precisa vencer, quais são os nossos maiores desafios. Então, esse é o caminho. Primeiro vem a estratégia e depois a gente começa a trilhar a jornada. Beleza? Então, um grande abraço para todo mundo e fiquem com Deus.